Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Vamos abrir as Bíblias em Romanos, capítulo 12, dando continuidade à nossa série em Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Hoje nós vamos meditar nos versículos 3 a 8, mas vamos olhar agora apenas para o versículo 3. Acompanhe comigo a leitura. Romanos 12, 3 diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na série As Crônicas de Nárnia, o segundo livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o livro mais conhecido de todos dessa série, nós vemos ser apresentado para nós os 4 principais personagens, além, é claro, de Aslan, que é o leão todo-poderoso que representa Jesus. E esses 4 personagens são as crianças: Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Esses 4 vão compor a história, não somente desse livro, mas de outros, mas aqui eles vão começar a desempenhar o seu papel. E dentre essas crianças nós temos idades diferentes. Elas basicamente seguem essa ordem de idade. Primeiro Pedro, depois Susana, depois Edmundo e Lúcia. E Edmundo é uma criança mais difícil de lidar. Ele se acha melhor do que os seus irmãos, tanto do que os mais velhos, mas principalmente ele se acha melhor do que a mais novinha, do que a Lúcia. Ele considera ela muito bobinha. E quando Lúcia é a primeira a descobrir Nárnia, ele duvida, ele começa a humilhá-la com piadas, dizendo que ela não está falando a verdade ou que ela não entendeu o que estava acontecendo. E mesmo quando ele vai a Nárnia, ele ainda continua tentando humilhar a sua irmã e continua se achando melhor do que os seus outros irmãos. Edmundo pensava muito a respeito de si e se achava melhor do que ele realmente era. É semelhante ao que nós vemos aqui nesse texto. Assim como nessa história, nós vemos Edmundo pensando demais a respeito de si, se achando melhor do que era e, dessa forma, trazendo péssimas consequências para si. Nós vemos que as Escrituras nos advertem sobre esse tipo de comportamento. E o que esse texto vai nos mostrar aqui é que nós não podemos nos achar melhores do que realmente somos. Nós não podemos nos achar melhores do que realmente nós somos. E nós vemos 3 razões para isso nesse texto. Mas a primeira delas é que nós não podemos nos achar melhores do que realmente somos, porque cada um de nós tem um papel a cumprir. Cada um de nós tem um papel a cumprir. E como nós olhamos na semana passada, ou no caso na semana retrasada, quando nós meditamos em Romanos pela última vez aqui, nós vimos que esse capítulo 12 dá início a uma nova sessão da epístola, onde Paulo, depois de passar 11 capítulos, nos mostrando no que deveríamos crer, qual era o conteúdo da nossa fé, agora passa a nos mostrar como deve viver aquele que crê assim, como deve ser a prática, como é que deve ser a vida do cristão. E ele começa já nos primeiros 2 versos com um belíssimo resumo que mostra que a vida cristã, que foi alcançada pelas misericórdias do Senhor, deve ser uma vida completamente entregue a esse Senhor para servi-lo da maneira que ele se agrada. Agora, Paulo vai começar a desenvolver essa ideia que ele colocou nos versículos 1 e 2, em todo o restante da epístola, dando exemplos mais claros de o que isso significa na prática. E dos versículos 3 em diante, ele vai falar do relacionamento que nós devemos ter com o próximo. Como deve ser o nosso relacionamento com o próximo, entendendo essa entrega total da nossa vida ao Senhor. E aqui, ele começa dizendo no versículo 3, vale a pena a gente ver mais uma vez: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O texto começa aqui com porquê,
conectando esse versículo 3 ao versículo 2 e mostrando que nós temos que renovar a nossa mente, ou melhor, como o versículo 2 diz, nós temos que deixar Deus renovar a nossa vida por meio da transformação da nossa mente, porque também, como Paulo vai dizer aqui no versículo 3, nós não podemos pensar muito ao nosso respeito. Nós não podemos nos achar melhores do que realmente somos. O nosso pensamento tem que ser modificado, como Paulo fala no versículo 2, porque isso influencia a maneira que nós olhamos para nós mesmos e a maneira que essa imagem impacta no nosso relacionamento com o próximo. Nós não devemos pensar demais a nosso próprio respeito. Por que isso? Porque nós não podemos nos achar melhores do que realmente somos. Deus odeia o orgulho, e Deus não odeia apenas o orgulho, como se o orgulho pudesse ser separado do orgulhoso. Deus não odeia apenas o pecado, mas ama o pecador, como se Deus pudesse odiar o pecado separado do pecador que o comete. Deus odeia o orgulho, que é pecado, mas odeia o orgulhoso, que é aquele que está cometendo esse pecado. E repetidamente nas Escrituras nós vemos essa advertência. Lá em Provérbios 16, versículo 5, está escrito: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Veja a palavra, detesta. Aquele não gosta muito. Ele detesta, o Senhor odeia o orgulhoso. Se não bastasse isso, Jesus nos conta uma parábola sobre como o orgulhoso, no final das contas, caminha para casa. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9, está escrito: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano, era um cobrador de impostos, era alguém que era visto de forma muito negativa na sociedade ali entre os israelitas. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, não é para Deus, ele orava basicamente para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que acontece com o orgulhoso que se exalta, que se acha melhor do que realmente é, que se acha superior, ele será humilhado. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o orgulho é um grande problema. Deus não aceita o orgulhoso, porque o orgulhoso já começa caindo no pecado de se achar melhor do que o próprio Senhor. O fariseu orava de si para si mesmo, como se ele se bastasse. Nós vemos o orgulho como um pecado, porque o orgulho nos impede de dobrar os joelhos diante de um Deus Todo-Poderoso, já que nós não o achamos tão grandes assim, nos vemos como se fosse da mesma altura que Ele.
Você já passou por aquele momento de estar conversando com uma criança e ela, bem menor do que você, dizer, a gente é quase da mesma altura. Ela nem alcança você, mas ela está ali, na visão dela, achando que são quase da mesma altura. Muitas vezes é isso que nós fazemos com Deus. Não, mas a gente é quase igual, Deus. E se não bastasse essa ideia sendo pensada em escondido, nós vemos pessoas proclamando isso quase que a todo fôlego em pregações. Nós somos filhos de Deus, nós somos deuses, nós somos iguais ao Senhor. Isso é o orgulho que deturpa a visão. Nós não devemos nos achar melhores do que realmente somos, não devemos pensar demais a nosso próprio respeito. E quando pensamos a nosso respeito, como é que devemos fazer isso segundo o que nós lemos até agora? Segundo a medida da fé que Deus nos deu. O que significa pensar a nosso respeito segundo essa medida de fé que Deus nos deu? Tem a ver com a conexão com o versículo 2, com essa renovação da mente que Deus opera em nós. Significa pensar a nosso respeito, entendendo quem Deus é, por meio da fé que nos conecta a Ele, entendendo quem Deus é, por meio da fé na mensagem do seu Evangelho, que mostra que Deus é completamente soberano, acima de toda a criação, e nós somos pó do pó. Criaturas pequenas, falhas, pecadoras, que merecem a condenação. Quando nós olhamos para o mundo e para nós mesmos, como o mundo nos ensina, nós nos achamos superiores. Afinal, o mundo diz que nós somos bons. Todo mundo é bom. Todo mundo é maravilhoso. Às vezes é mal compreendido, mas é bom. Todo mundo tem um super valor. É assim que o mundo nos ensina. O mundo, com a sua autoajuda, nos ensina a olhar para dentro, para nós mesmos, e encontrar dentro de nós a força para fazer o que temos que fazer. O mundo é orgulhoso, e é por isso que não dobra os joelhos diante de Deus. Mas aqui, meus irmãos, nós já vemos o texto começar dizendo que nós não podemos nos achar melhores do que somos. E nós não podemos nos achar melhores do que somos, em primeiro lugar, como o texto está nos dizendo, porque cada um de nós tem um dom com uma função. Olha o que o texto continua falando. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo usa aqui a imagem de um corpo saudável para demonstrar como é que é a igreja. Assim como um corpo tem vários membros, e cada um desses membros, por mais diverso que seja, por mais que tenham funções distintas, todos eles colaboram para a saúde do corpo. Todos eles têm um papel e têm uma função que é importante para o corpo. Assim é a igreja, que tantas vezes é comparada ao corpo de Cristo, como aqui está sendo. A igreja é formada por muitas pessoas, por muitos servos do Senhor. E nós somos diferentes, não somos? Não somente em aparência, nós somos diferentes em muitas coisas. Diferentes no jeito de falar, no sotaque, diferentes na formação que nós tivemos, na nossa conta bancária. Nós somos diferentes naquilo que nos interessa, mas, meus irmãos, as nossas diferenças e a nossa diversidade não significa que nós não temos valor, porque Deus usa cada um de nós, e cada uma dessas diferenças entre nós para colaborar com o todo do corpo. Então, ainda que sejamos diferentes, não podemos nos achar melhores do que somos ou melhores do que os outros, porque cada um de nós tem uma função. Cada um de nós, você, tem um papel para a contribuição do reino,
para contribuir com a igreja que é o corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel a cumprir. Edmundo, muitas vezes somos como ele. Muitas vezes olhamos para as pessoas à nossa volta e nos achamos superiores. Olhamos às vezes para os mais novos e dizemos, nossa, que bobinho, ainda não tem experiência, ainda não teve condições de lidar com os problemas da vida. E nós menosprezamos os que são mais novos. Ou às vezes nós olhamos para os mais velhos e dizemos, muito antiquados, muito fracos, já não sabem o que é bom, estão atrasados. E nós nos julgamos os melhores, o padrão daquilo que é bom, o padrão daquilo que é certo. Nós, como Edmundo, pensamos demais a nosso respeito e nos achamos melhores do que realmente somos. Mas se você leu esse livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ou assistiu o filme, você notou que por mais que Edmundo se achasse superior, a verdade é que cada uma daquelas crianças teve um papel importante na história de Nárnia. Cada uma daquelas crianças contribuiu para o reino de Aslan, do leão. Cada uma daquelas crianças teve um papel. Pedro, com uma espada, matou o lobo, que era o comandante das forças policiais da feiticeira. Susana, com uma trombeta que recebeu, chamou por ajuda quando ela e as pessoas à sua volta estavam precisando, e a ajuda veio. Lúcia, menor de todas, com um frasco com um líquido que era capaz de curar as pessoas que tomassem dele, curou várias pessoas, inclusive o próprio Edmundo, que se achou superior a ela. Cada uma daquelas crianças contribuiu para a história de Nárnia. Assim também é conosco, a igreja. Cada um de nós tem um papel. Não importa se somos mais novos ou mais velhos, menores ou maiores, aparentemente mais fracos ou mais fortes. Todos temos um papel. Você tem um papel, meu irmão. Você tem uma função, minha irmã. Nós temos dons que o Senhor nos ofereceu para que usemos nas funções que Ele precisa que usemos. Em tudo isso, meus irmãos, nós vemos que nós não podemos nos achar melhores do que realmente somos. Na verdade, como Calvino disse, nós temos que olhar para Deus para entender quem nós somos. Lá nas Institutas ele disse, o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus, e da visão dele, desça a examinar a si mesmo. Para que nós saibamos quem nós somos, antes de tudo, nós temos que saber quem Deus é. É por isso que tem tantas pessoas por aí, sem saber quem são, tentando descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua função, quem elas são. E o problema é que a sociedade tem tentado dar a resposta dizendo, olhe para dentro de si e você vai encontrar o seu caminho. Os desenhos, que parecem tão inocentes e a gente deixa lá os filhos assistindo sem nenhuma supervisão, ensinam essas lições para os nossos filhos. Ensinam, olhe para dentro de si e em você e na sua autenticidade, você vai encontrar o que você precisa. Ontem eu estava gravando um podcast sobre um dos livros que a Vida Nova lançou, Liturgias Digitais, e nesse livro o autor vai falar sobre como nós temos várias liturgias, vários padrões rotineiros da nossa vida que foram muito impulsionados pelo ambiente digital, e um deles é a busca pela autenticidade, por ser eu mesmo. Mas essa busca é tão incessante que, ao invés de trazer a liberdade que é prometida, muitas vezes se torna uma prisão do eu, porque eu sempre tento mostrar esse suposto eu que na minha ignorância eu encontrei e agora eu quero impor aos outros. Eu sou assim. Mas, meus irmãos,
se nós olhamos apenas para dentro de nós, nessa suposta autenticidade, o que nós encontramos é caos, é confusão, é ignorância. Ao invés de respostas, são dúvidas. Mas quando nós olhamos para Deus, entendemos quem Deus é. Por meio da Escritura que Ele nos deu para dizer quem Ele é, entendemos quem Deus é. Entendemos então quem nós somos, porque fomos criados por esse Deus. Entendemos então qual é o nosso propósito, porque Deus nos criou com um propósito. Entendemos então o quão mal nós somos, porque pecamos contra esse Deus santo, perfeito e soberano. Entendemos que merecíamos uma condenação, mas entendemos também que esse Deus foi tão bom, que Ele enviou o Seu Filho perfeito, para se fazer carne, para habitar entre nós e para, por meio da sua vida e da sua morte, pagar os nossos pecados e nos dar uma vida eterna a todos aqueles que creem em seu nome. Quando nós olhamos para esse Deus, nós paramos de nos achar melhores do que realmente somos, porque nós vemos o quão pequenos nós somos. O quão insignificantes nós somos. Nós vemos o quão grande Deus é. E eu pergunto a você, o quanto você tem olhado para Deus para ver o quão pequeno você é. O quanto você precisa dEle. Como a menor das crianças. E não é nenhuma criança de 3 anos ou 2 anos, é como um recém-nascido. Você precisa de Deus. Assim como um recém-nascido precisa dos pais para tudo. Quando nós olhamos para o Senhor assim, nós paramos de nos achar melhores do que realmente somos. Entendemos quem realmente somos à luz da fé que o Senhor nos deu. E então, meus irmãos, reconhecemos a nossa pequenez. Acaba o nosso orgulho, vem a nossa humildade, que é fruto do Espírito do Senhor. Mas perceba que há um outro lado que esse texto também está tentando prevenir. O lado de você se achar menor do que realmente é. O lado de você achar que você não tem nenhum papel a cumprir, que você não tem nada para contribuir, que você não tem dons a oferecer. E esse é um outro lado que muitas vezes nós ouvimos na igreja. Pessoas dizendo, eu vou só ao culto e vou embora, porque o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou contribuir? Eu não tenho como contribuir. E o texto está nos dizendo aqui que cada um de nós tem um papel. Porque por mais que sejamos pequenos, fracos, pecadores, merecedores da condenação, quando olhamos para Deus, não vemos apenas essa situação ruim da nossa vida, mas nós vemos a graça de um Deus que se importou conosco em nossa pequenez e nos resgatou para viver com Ele no mais alto dos céus. Nisso nós vemos que nós não somos a imagem que nós pensamos de nós mesmos, nem superiores, nem inferiores. Quando olhamos para Deus, reconhecemos a verdade sobre nós. Somos pecadores, mas pecadores que foram amados. Somos fracos, somos pó, mas somos aqueles fracos que foram capacitados por um Deus forte para que exerçamos um papel e contribuamos com o corpo. Não importa se somos tão grande quanto uma perna ou tão pequenos quanto uma falange. Nós temos que contribuir, porque todos nós temos um papel. E é olhando para Deus que nós reconhecemos tudo isso. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a imagem que nós temos de nós mesmos é muito importante. Qual é a imagem que você tem de si? E como você a formou? Esse texto chama você a olhar para si depois de olhar para Deus e então reconhecer quem você realmente é e viver para a glória desse Deus. É por isso, em primeiro lugar, que nós não podemos nos achar melhores, nem piores, do que realmente somos. Mas o texto nos dá uma segunda razão para isso. E ela é
Porque cada um de nós tem dons recebidos e não produzidos. Todos nós recebemos dons, não produzimos os nossos dons. O versículo 6 do nosso texto, olha aí para ele, começa dizendo: temos, porém, diferentes dons, não é verdade? Segundo a graça que nos foi dada. Como é que são os dons que você tem? Que todos nós temos, porque eu já destaquei que você tem dons, eu tenho dons, todos nós que estamos em Cristo temos dons. Da onde eles vieram? Foram dados. Nós recebemos. Foram dados por graça. Foram recebidos por graça. Não vieram de nós. Dons aqui, meus irmãos, entendam como habilidades, capacidades. É assim que o Paulo está usando nesse texto, como nós vamos ver ainda mais claramente na continuação do texto. Mas são habilidades, são capacidades que Deus nos dá. E da onde vêm essas capacidades? Da onde vêm essas habilidades? Será que elas são fruto do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação? Porque nós, autodidatas, aprendemos? Não. São dados por Deus. São presentes do Senhor, que nós não merecemos. Por isso, por graça. Por isso, um favor não merecido. Mas são dados a cada um de nós. E é isso que a Escritura repetidamente nos informa. Que tudo que há de bom em nós só existe porque Deus nos deu. Quando nós olhamos para Tiago 1,17, nós vemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quando vamos para 1 Coríntios 4,7, é dito que, pois quem é que faz com que você se sobressaia? Quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Como se tivesse produzido? Como se fosse mérito seu? Hoje em dia existe muito aquela ideia do self-made man, que é o homem que se faz pelo seu próprio esforço. E as pessoas acham isso lindo. Homens que dizem, eu me fiz, eu saí do zero, eu estava lá na pobreza, eu estava lá na miséria, e eu fui lá, eu ralei, eu fiz, e eu cheguei no topo, e fui eu. Ninguém estava lá por mim, eu fui e eu fiz. O que essas pessoas falham em perceber é que tudo que nós achamos que fizemos sozinhos, em primeiro lugar, nós só fizemos porque Deus nos deu a habilidade para isso, a capacidade para isso, a saúde para isso, a determinação para isso, a força para isso, a sabedoria para isso. Sem que Deus nos desse essas coisas, não conseguiríamos fazer. Porque se Deus não nos sustentar, todos nós cairemos mortos neste segundo. É Ele quem sustenta a nossa vida. É nele que nos movemos e existimos. E se Deus não é por nós, nós estamos perdidos. Nada é simplesmente um fruto da nossa ação. É claro que há responsabilidade, é claro que há esforço, porque existe responsabilidade humana. Mas nós só conseguimos cumprir a responsabilidade humana pela capacitação que vem da soberania divina. E é por isso que as Escrituras nos mostram que tudo que nós temos de habilidade, e isso não é só habilidade espiritual, tá? Qualquer tipo de habilidade. Se você sabe assoviar, se você sabe jogar basquete, se você sabe correr, se você sabe escrever, se você sabe ler, se você sabe fazer um bolo, saiba que por mais que essas coisas pareçam tão pequenas e tão distantes de serem espirituais, são habilidades que vieram do Senhor. Do Senhor. Por mais incrível que pareça ouvir isso, mas numa época de Copa do Mundo, em que nós vemos jogadores com diferentes habilidades, todas aquelas habilidades só surgiram porque Deus os capacitou. Se Deus não tivesse dado a habilidade,
nenhum deles faria nenhum drible, nem nenhum gol sequer. Qualquer habilidade, qualquer capacidade vem do Senhor. Seja a de manter a atenção durante o culto, seja qualquer outra, são habilidades que o Senhor nos dá. E é isso, meus irmãos, que nós vemos também com os personagens de Nárnia. Pedro tinha uma espada, Susana, uma trombeta, Lúcia tinha um frasco com um elixir. Mas cada uma dessas coisas não foram produzidas e encontradas por eles. Se você lê o livro, você vê que C.S. Lewis, o seu autor, unindo várias das crenças e das culturas das pessoas da sua época e de outras épocas, ele traz como um dos personagens desse livro o Papai Noel. Papai Noel é um dos personagens que está em obediência a Aslan ali. E assim como na nossa cultura ele é aquele que traz presentes, é ele que encontra as crianças em um momento que elas estão fugindo e sem nada, e oferece a essas crianças presentes que elas não mereciam e nem esperavam. Elas estavam com fome, ele lhes entrega comida. Mas não só isso, ele deu a elas aquilo que elas precisavam. Pedro recebe uma espada e um escudo. Susana recebe um arco, uma aljava com flechas, e recebe essa trombeta que é capaz de chamar ajuda imediatamente. E Lúcia recebe esse pequeno frasco de diamante com esse líquido mágico capaz de curar quem quer que o bebesse. Nós já vimos que essas coisas tiveram seu papel, elas foram úteis, certo? Mas elas não se deveram ao mérito dessas crianças. Elas foram presentes que elas receberam. Elas não mereciam, mas receberam. Assim nós somos. Somos como crianças, que não têm nada, que não merecem nada, mas que receberam presentes do Pai. Não Papai Noel, mas o Pai Celeste. Todos os dons que você tem, todas as habilidades que você tem, são presentes que vieram do alto, do Pai, o Pai Celeste que nos presenteou. Assim, meus irmãos, que vocês não se achem melhores do que realmente são, que nós não nos achemos, que reconheçamos quando estivermos nos achando superiores a outros por causa de alguma das nossas habilidades, que só temos aquelas habilidades porque Deus nos deu, senão não teríamos. Você se orgulha porque você é bom em algum esporte? Lembre-se, você só está sendo bom naquilo porque Deus permitiu. Você se orgulha porque você faz uma boa comida? Lembre-se, você só é capaz de fazer isso porque Deus permitiu. Você se orgulha de ser inteligente? Lembre-se, você só é inteligente porque Deus permitiu. Não há motivo para orgulho, porque tudo que nós temos foi recebido graciosamente como um presente. Ao mesmo tempo, reconheça também que Deus vai dar a você, e já deu a você, dons que você precisa. Se você fica pensando, e agora, quais são os meus dons? Saiba, Deus que é a fonte deles, já deu dons a você, e dará também todos os dons que você precisa. Não há nenhum dom que você precise, nenhuma habilidade que você necessite, que Deus não dará a você. Agora entenda, não é a habilidade que você acha que você precisa. Aí você pode pensar assim, poxa Saó, mas a habilidade que eu precisava era saber jogar futebol o suficiente porque eu queria estar lá na Copa ao invés de só assistindo. Deus não deu, não é a habilidade que você quer, é a habilidade que você necessita conforme os propósitos dele. Na igreja, saiba, Deus lhe deu habilidades, Deus lhe deu dons, e Deus dará a você todos os dons que você precisa. Por isso, se você precisa de algo, se você se vê precisando de alguma habilidade para cumprir uma responsabilidade que Deus fez com que você assumisse, ore ao Senhor. Ore ao Senhor,
pedindo que Ele lhe capacite, porque é Ele que capacita, é Ele que nos faz. Coisa simples, ler a Bíblia e orar. Ore ao Senhor e diga: Senhor, me capacite a amar essas coisas, me capacite a saber fazer essas coisas melhor, me capacite a ser mais constante nessas coisas. Você é pai e muitas vezes se vê perdido sem saber como criar seus filhos? Ore ao Senhor e diga: Senhor, me capacite a criar meus filhos no temor do Senhor. Você está trabalhando e vê que está tendo dificuldade para cumprir alguma função do trabalho? Ore ao Senhor e peça a Ele que o capacite. O Senhor nos dá as habilidades que nós precisamos. Em tudo isso, nós notamos que o Senhor é a fonte de todo bem. Isso não anula nossa responsabilidade humana, certo? Isso não anula o nosso esforço, mas a verdade é que só somos capazes de nos esforçarmos porque Deus nos deu a energia para isso, a disciplina para isso. Então, não olhe para essa verdade aqui de uma maneira passiva que diz: então eu vou ficar sentado aqui até que Deus me capacite a saber evangelizar as pessoas com um conhecimento assim milagroso, então eu vou evangelizar. Então eu vou ficar sentado aqui, assistindo a Copa, mesmo precisando aprender a criar meus filhos, vou ficar aqui assistindo TV, fazendo nada com nada, e Deus um dia vai me dar essa habilidade. A soberania de Deus de nos capacitar não anula a nossa responsabilidade. Nós somos chamados a perseverar, certo? Todo cristão tem que perseverar nos caminhos do Senhor. É responsabilidade humana. Nós só fazemos isso porque Deus nos preserva, porque Deus nos guarda. É soberania divina. E nenhuma dessas coisas se anula. A verdade é que se você quer aprender a ler a Bíblia, a orar, o que você precisa fazer é ler a Bíblia e orar enquanto pede ao Senhor a capacidade para isso. Quer aprender a cuidar melhor dos seus filhos? Leia livros sobre criação de filhos, converse com pessoas sobre criação de filhos, busque amar os seus filhos, pedindo a Deus a capacidade para isso. Você está no seu trabalho e reconhece que não tem uma habilidade para fazer algo que precisa. O que é que você tem que fazer? Buscar aprender e executar enquanto pede a Deus a capacidade para isso. E mesmo aquelas habilidades que você já toma por garantidas em sua vida. Isso aqui eu faço muito fácil. E que por isso você esquece de orar ao Senhor para fazê-las. Lembre-se, até elas que parecem tão garantidas na sua vida, podem sumir no estalar de dedos, porque quem mantém cada uma delas é o Senhor. Então, mesmo as que você aparentemente já domina, sempre ore pedindo a Deus capacidade para isso. É por isso que nós não podemos nos achar melhores do que realmente somos, porque todos os dons que nós temos foram recebidos e não produzidos. E por fim, esse texto nos mostra uma terceira razão pela qual nós não podemos nos achar melhores do que realmente somos. E ela é porque cada um de nós tem dons para o serviço ao próximo. Os dons que nós recebemos não foram para nós, para o nosso próprio interesse, meramente para o nosso próprio bem. Eles foram para serem usados no serviço ao próximo. Ao contrário do que nós poderíamos esperar, o Papai Noel, figura tão conhecida da nossa cultura, não trouxe para crianças ali um brinquedinho que elas pudessem ficar brincando ali, se distraindo. Ele não trouxe para as crianças nem mesmo um bunker que elas pudessem se esconder até que a guerra acabasse. Ele não trouxe para as crianças algo que fosse resolver somente a vida delas. Ele trouxe para as crianças algo que contribuiria para o bem de todas as pessoas à volta daquelas crianças. Ao matar o lobo com a espada que recebeu, Pedro protegeu suas irmãs e protegeu aquele povo que estava ali em perigo com ele. Quando chamou a trombeta, Susana não trouxe proteção apenas para si, mas para as pessoas que estavam à sua volta. Quando usou aquele líquido curador, Lúcia não trouxe cura para si, ela trouxe cura para os outros.
Os dons, os presentes que eles receberam, foram para o serviço ao próximo. E assim também é conosco. Os dons que nós recebemos não são para ficarem guardados para nós mesmos, mas para serem usados para servirmos ao próximo e para a glória de Deus. Nós vemos então Paulo trazer aqui uma lista de dons. Uma lista com alguns exemplos de dons que vêm do Senhor. Olha agora para o versículo 6, a segunda parte, que diz: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E eu sei que quando a gente ouve essa palavra, por causa de todo o costume que a gente ouve por aí, de outras igrejas e por aí vai, a primeira coisa que a gente pensa é, dom de profecia, de prever o futuro, de falar o que vai acontecer. Não. Profecia nas Escrituras é majoritariamente o falar a palavra de Deus. Profecia é sinônimo de pregação. Profecia aqui não é um dom de falar o que vai acontecer no futuro, mas é de pregar o que já foi revelado pelo Senhor, conforme se encontra na sua palavra. O dom de profecia, então, nada mais é do que o dom de pregar a palavra. E não só de púlpito, mas de pregar no dia a dia, evangelizar, falar do evangelho para outras pessoas. Depois ele fala no versículo 7, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E talvez a primeira coisa que você pense sejam, então, nos ministérios formais da igreja. Mas é interessante que a palavra ministério aqui é simplesmente a palavra diaconia. E aí talvez você pense, então Deus está dizendo que alguns Ele chama para serem diáconos. Não, mas a questão não é essa aqui. Não está falando do dom formal, de um ofício de diácono. Diaconia é a palavra que significa servir, serviço. Aqui, o dom é o dom de servir, meu irmão e minha irmã. É o dom de servir as pessoas à nossa volta. Veja mais uma vez como a profecia eu não profetizo para mim, eu profetizo para os outros. O ministério, o serviço não é para mim, é para os outros. E que dom é esse então? É o dom que pensa no cuidar e no servir, no se importar com o bem do outro. Então ele diz no versículo 7 ainda, o que ensina, dedique-se ao ensino. O ensino do quê? O ensino do Evangelho, o ensino das verdades do Senhor, o ensino mais profundo da fé, o ensino do discipulado. Nós vemos então no versículo 8 ele dizer, o que exorta, faça-o com dedicação. Exortação ou encorajamento, nada mais é aqui do que o aconselhar. É quando nós vemos um irmão triste, abalado ou cheio de apatia, estagnado, e nós o encorajamos, nós o exortamos a sair daquele estado de inércia, se alegrar e continuar no caminho que ele deveria seguir. Essa exortação é o encorajamento, é o aconselhar uns aos outros. E então, ainda no 8 ele diz, o que contribui com generosidade. Contribuir, certo? O ofertar, o pegar os seus recursos e usar para o bem dos necessitados, usar para o avanço da igreja como baluarte do reino de Deus, são meios de servirmos ao Senhor e ao próximo com os dons que Ele nos dá. Ele diz ainda o que preside com zelo. O presidir ou governar aqui é a liderança. Mas não liderar, como é que a palavra fala de liderança? É a liderança que pensa em si? É a liderança que traz escravos para servirem a si? Não! É a liderança que guia o povo sacrificialmente e que busca mostrar o caminho para que eles continuem indo na direção do Senhor. E então, o versículo 8 termina, quem exerce misericórdia com alegria. A misericórdia, aqui, como piedade, é a ideia de você se compadecer daquele que está necessitado. Se compadecer daquele que está numa situação de fraqueza e de necessidade. É você cuidar dos doentes, é você ajudar os pobres, mas que você faça tudo isso com o quê?
Com alegria. Como é que você preside? Com zelo, com dedicação. Como é que você contribui? Com generosidade. Como é que você ensina? Se capacitando para isso. Como é que exorta? Com dedicação. Como é que você profetiza? De acordo com a fé. Como é que você serve? Servindo. Nós vemos aqui então, meus irmãos, exemplos de dons do Senhor. Mas essa lista não é exaustiva. Ela não está mostrando todos os dons existentes. Existem várias outras listas nas Escrituras de dons. E mesmo quando você soma todas essas listas, ainda assim, não é o propósito dizer todos os tipos de dons que o Senhor pode nos dar. São apenas alguns exemplos. E elas também não estão falando aqui, perceba que eu sei que essa é uma tentação, pode passar pela nossa mente ao ouvir esse texto. Espera aí, pastor. Então, Deus dá alguns dons para uns, outros para outros. Quer dizer, então, que algumas pessoas receberam dom de servir, então tem que servir. Outras receberam dom de ser generosas, então tem que ser generosas. Se eu não recebi nenhum desses dons, então eu não tenho nem que servir, nem ser generoso. Está explicado, pastor, por que eu não sirvo, por que eu não sou generoso. O meu dom é sentar na cadeira no domingo e depois ir para casa. Aqui, meus irmãos, não é uma ideia de que esses dons são apenas para alguns. Até porque nos versículos seguintes, e em várias outras passagens das Escrituras, os mesmos dons que são falados aqui como se fossem para uns e para outros, são exigidos que todos nós tenhamos. Toda Escritura chama o cristão a servir. Todo ele. Todos os cristãos. Cada um de nós somos chamados a servir. Toda Escritura nos chama à generosidade. Nós lemos um texto aqui de Provérbios que fala sobre isso e tem muitos outros. Toda a Escritura nos fala da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí? A Escritura não está querendo dizer aqui que esses dons são apenas para alguns, como se os outros não tivessem que ser generosos, não tivessem que servir, não tivessem que oferecer misericórdia. Aqui é uma questão de predominância. A ideia é que todos têm que servir, mas alguns, naturalmente, são muito inclinados a isso e servem com uma capacidade impressionante. Não é que só alguns têm que ser generosos, todos têm, mas é que alguns vão ter mais recursos do Senhor para serem ainda mais. Não é que só alguns têm que ser misericordiosos, enquanto os outros podem guardar as mágoas, podem se vingar. Não, todos têm que ser misericordiosos, mas alguns oferecem a misericórdia, a piedade, o cuidado com mais facilidade, porque o Senhor os inclina mais naturalmente a isso. Aqueles que não foram inclinados tão naturalmente, ainda têm que fazer todas essas coisas, mas alguns receberam mais facilidade nisso. E cada um de nós recebeu mais facilidade em uma coisa, para que nós não nos ensoberbecermos como se nós fôssemos melhores do que os outros. Todos nós temos que fazer essas coisas, ainda que existam sim algumas pessoas com habilidades maiores nelas. E eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para mais uma coisa. Vocês notaram que esses dons vindos de Deus não são dons incríveis? Porque normalmente quando a gente fala de dons divinos, o que é que as pessoas pensam? É fazer milagre, é curar uma pessoa, é que nem a sombra de Pedro que curava quem estava ali ao redor. É isso que a gente busca, né? Ah, se eu falar aqui, busque os dons, o que é que você começa? Não, peraí, vou pedir a Deus para ter o dom de cura, vou pedir a Deus para falar em línguas, vou pedir a Deus, sempre dons incríveis assim, não é? Como é que são esses dons aqui? São simples. Tão simples quanto servir o próximo. Tão simples quanto ofertar. Tão simples quanto o buscar ser misericordioso. Os dons do Senhor não são coisas mirabolantes. Muitas vezes são coisas comuns que podem e devem ser usadas no serviço ao próximo para a glória de Deus. Eu falei para vocês que Edmundo começa se achando melhor do que todos, não é verdade? Inclusive, ele se associa à feiticeira e começa a caminhar com ela. Mas chega um momento que Edmundo se arrepende. O coração dele é mudado. Aslan morre e ressuscita por ele.
E Edmundo, então, passa a entender qual era o seu propósito verdadeiro, qual era a imagem que ele deveria ter de si, e como ele deveria buscar se importar com as pessoas à sua volta, que não eram inferiores a ele. Mas Edmundo não recebeu nenhum presente do Papai Noel. Ele não recebeu nenhum acessório mágico. Porém, é nos dito no texto que em certo momento ele se encontra com uma espada. Uma espada que tudo indica ser comum. Uma espada que ele provavelmente recebeu, mas do exército de Nárnia, e não do Papai Noel, como um portador das dádivas de Aslan. Mas com essa espada comum, algo que parecia tão simples, ele enfrentou corajosamente os inimigos, correu até a feiticeira e com um golpe quebrou a varinha dela. Mas não sem antes se deixar ferir. Edmundo foi ferido pelo seu sacrifício e pelo seu amor ao próximo. No fim, ele recebe das dádivas aquele líquido que curava e que Lúcia possuía, foi usado para curá-lo. Aquela que ele humilhava foi usada para salvá-lo. Mas ainda assim, antes disso, Edmundo usou uma habilidade simples, um dom comum, uma espada que não tinha nada demais, para servir e para contribuir. Assim somos nós, meus irmãos. Nós não temos que esperar dons incríveis para agir, como se servir na igreja fosse só pregar, fosse só cantar, fosse só fazer algo que é visível. Nós temos que servir nas coisas mais simples, com as habilidades mais comuns que Deus nos deu. É por isso que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, mas eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhuma habilidade, como é que eu vou contribuir? Eu digo, minha irmã, se sua mão se move, você consegue limpar um vaso sanitário. Então já está ótimo aí, ó, um serviço. É um serviço. Uma coisa comum, mas que faz toda a diferença. Faz, não faz? Meus irmãos, nós não deveríamos ficar com inveja dos dons do outro. Nós não deveríamos ser um dedo que está triste porque não é uma perna. Nós não deveríamos ser um membro que está triste porque o outro sabe cantar e a gente não. Mas que às vezes deu uma tristeza, né? Poxa. Mas a gente não deveria ter inveja dos dons que Deus não nos deu. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, certo? Isso significa que se você é um dos que ama a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o seu bem. E o seu bem foi receber os dons que você tem. E com esses dons, arregaçar as mangas e servir dedicadamente. Todos nós precisamos servir. Precisamos nos empenhar. Porque nós não devemos nos achar melhores do que os outros. Porque os dons que nós recebemos não foram para o nosso próprio bem, mas para que sirvamos os outros. É por isso que a palavra diz, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Você tem dons, que talvez para você não estejam fazendo tanta diferença, mas podem contribuir para o bem do outro. Podem fazer diferença na vida do próximo. Podem ser usadas para o avanço do reino na igreja local. E é isso que nós devemos fazer. Eu falei que o ministério aqui não é um ministério formal. É o serviço no dia a dia. Mas o serviço também assume maneiras formais, estruturas formais. Nós temos ministérios aqui. Cada um dos membros tem que fazer parte de um ministério. Cada um dos membros tem que buscar servir. Cada um dos que estão para entrar na membresia, estão passando pelas entrevistas, estão ouvindo sobre a responsabilidade que vão ter que assumir. Nós temos que servir. Os ministérios são estruturas que mostram as principais demandas da igreja, as principais necessidades, onde vai ser mais útil. E ali nós vamos reconhecer os nossos dons e servir. E aí você diz, tá, mas mesmo os dons comuns eu não tenho certeza de quais são os meus dons. Como é que você vai reconhecer os seus dons? Sabe como? Servindo. É dizendo, eis-me aqui. É dizendo, olha, eu não sei o que eu consigo fazer, mas eu estou aqui. Me diga onde é que eu consigo contribuir. Me diga. A igreja local é um dos meios que Deus nos dá de reconhecer os nossos dons e de ter uso para esses dons.
Se você quer identificar os seus dons, diga, eis-me aqui. Mande mensagem para mim, para a diaconia, fale com as pessoas à volta e diga, quais são os ministérios que mais precisam? E então, veja onde os seus dons são mais úteis e sirva. Mas não somente pense assim, onde os dons se encaixam com a luva. Porque às vezes você diz, não, mas meu dom é ensinar. Eu só vou fazer se for para subir no púlpito e pregar. Mas os outros ministérios, você não seria capaz de fazer? Nós temos que ver onde há necessidade. E de acordo com a necessidade, nós temos que servir. Quer saber quais são os seus dons? São aqueles que a sua igreja mais precisa que você assuma. Se há uma necessidade na igreja que ninguém mais está assumindo, talvez isso seja Deus dizendo para você, diga, eis-me aqui, e o dom que você não tem, eu lhe darei, porque toda a capacidade vem de mim, e eu vou usar você para servir aí. É assim, meus irmãos, que nós servimos. E nós também devemos pegar os dons que Deus já nos deu e buscarmos aprimorá-los. Não é só dizer, eu sei cantar. Aprenda a cantar melhor. Não é, eu só sei pregar. Aprenda a pregar melhor. Não é só dizer, eu sei ensinar. Aprenda a ensinar melhor. Não é só dizer, eu sei limpar o banheiro. Aprenda a limpar melhor, meu amigo. Qualquer dom que você seja zeloso em se capacitar, porque você não está fazendo como a homens, mas ao Senhor. Então não faça de qualquer jeito, faça com empenho, com zelo, com dedicação, sabendo que o Senhor vai capacitar você a servir aonde você é necessário. E quer aprender sobre o exemplo do serviço através dos dons? Olhe para o maior dom de todos. Olhe para Jesus. Jesus é aquele que veio pleno do Espírito, com todos os dons possíveis, pregando e ensinando o perdido, curando o doente, alimentando o faminto, mas acima de tudo, dando a sua vida para que o pecador, que é você, que sou eu, para que nós, que não merecemos, recebêssemos de presente o maior de todos os dons, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida que você recebeu é para ser usada para Deus. Assim como cada um dos instrumentos que aquelas crianças receberam, foi para ser usado para Aslan e para o bem do próximo. Se você acha que não tem nenhum dom, mas está vivo, então esse dom da vida que Deus te deu é um dos dons que Ele quer que você use para a glória dEle. Porque Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então use o dom da vida, use o ar que você respira, use o tempo que você tem. Não desperdice a sua vida, nem o seu tempo, nem os seus recursos, nem nada do que você é. Mas use tudo como um dom que Deus deu para o bem do próximo e para a glória de Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos pelo dom de ter acesso a Ti, porque isso é um presente que nós não merecíamos e recebemos por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós, Pai, te pedimos que nos faça usar bem esse dom e orarmos cada vez mais ao Senhor e desfrutarmos das bênçãos de sermos ouvidos pelo Senhor. E aqui, Pai, diante de Ti, nós usamos esse acesso para pedir mais dons, mas não para que nos achemos melhores do que os outros. Pelo contrário, Pai, tire de nós essa visão errada de nós mesmos, nos faça reconhecer que nós somos a luz de quem Tu és. E nos faça, Pai, ter mais dons para que sirvamos ainda mais, para que contribuamos com o Teu reino, para que façamos a diferença na vida das pessoas à nossa volta, e para que não nos escondamos na preguiça e na inércia, mas que entendamos que todos nós temos dons, responsabilidades e devemos sair do nosso comodismo e servirmos e nos capacitarmos para servirmos cada vez mais, assim como Cristo nos serviu até o ponto de dar a vida por nós.
que a vida que nós recebemos não seja desperdiçada, mas seja usada para a Tua glória, para a glória de Cristo, capacitados pelo Espírito no serviço ao próximo. É o que nós pedimos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém.